music, above the songs. Let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, everything that we do. And we reach towards you, Jesus. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. Desperate for you, I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I wanna know you. I wanna know you. I surrender. I surrender. I wanna know you. I wanna know you. Boa noite, irmãos, irmãs, paz do Senhor. Que bom estar na casa do Senhor nosso Deus, na presença do Senhor nosso Deus. Os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão em casa, da mesma forma, todos unidos numa só fé, num só amor, num só Deus, e cultuando, e louvando e glorificando o nome do Senhor, o nosso Deus. É em casa que você se sinta como se estivesse aqui na igreja, aqui no templo. Não pode ser diferente, porque quem está aqui na igreja está na presença do Senhor, o nosso Deus. E quem está em casa também está na presença do Senhor, nosso Deus. E a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Mas nos aproximemos dEle também com muito temor e tremor, porque Ele é o nosso Deus e nós somos os seus servos. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia, lá no livro de Salmos, no Salmo de número 122. O tema desse salmo é oração pela paz de Jerusalém. E ele fala a respeito do momento em que o povo sobe para Jerusalém para render graça, honra e louvor ao nome do Senhor nosso Deus. Vamos colocar em pé, em reverência, a palavra do Senhor. Depois estaremos orando também. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço,
haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que essa alegria também tenha tomado conta do seu coração. Quando você despertou, quando o Espírito Santo de Deus tocou na sua vida nesta tarde, você disse, eu estou indo para a casa do meu Deus, para adorar o nome do meu Deus. Feche teus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o nosso coração está alegre, o nosso coração está feliz, porque nós podemos, ó Pai, estar na Tua casa, estar na Tua presença, Senhor. Nós podemos, ó Deus, nos reunir com os nossos irmãos para render graças ao Teu nome, Senhor, para declarar que o Senhor é o nosso Deus e que nós somos Teus servos. E estamos aqui, ó Deus, com um único propósito, o propósito de louvar e glorificar o Teu nome e de sermos, ó Deus, edificados através da Tua palavra. Por isso, Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Abre, Deus, os nossos entendimentos neste momento, para que, Deus, possamos ouvir a sua voz. Faz cessar, Senhor, todo ruído que porventura queira, Deus, impedir a nossa íntima e perfeita comunhão com o Senhor. Cai por terra, Senhor Deus, toda e qualquer preocupação, e que nós possamos estar, Senhor Deus, no Teu divã neste momento, na Tua presença neste momento, Senhor, para, ó Deus, falar com o Senhor e para, ó Deus, ouvir a Tua instrução. Nós oramos em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aí em pé, vamos louvar ao Senhor com um hino. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Perfeito louvor não somos nós que elevamos ao Senhor, mas é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós e que nos conduz a um louvor perfeito à sua presença. Louvemos. Amém. Vamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te aqui, pois Cordeiro de Deus, foste morto, mas vives eterno nos céus. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, vem teus servos, Senhor, conduzir bem seguros no teu grande amor. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Amém. Podemos sentar, irmãos. Nós vamos ter um momento de contrição e neste momento de contrição é o momento de abrirmos nosso coração na presença do Senhor, o nosso Deus. Dizer, né, como nós estamos nos sentindo, como nós estamos, né, de pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas.
e de receber essa graça maravilhosa do Senhor nosso Deus, que é o perdão para os nossos pecados. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele ensinou eles dizendo: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Feche teus olhos e se coloque na presença do Senhor nosso Deus com esta oração. Perdoa, Senhor, os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
Vamos juntos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Nessa certeza de que estamos perdoados e que podemos orar esta oração, que não é Pai meu. Eu tenho um pai, ele se chama Jonas da Silva, e só meus irmãos e minha irmã podem chamá-lo de pai, porque foi através dele e da minha mãe que nós fomos gerados. Mas Deus, por intermédio de Jesus Cristo, na sua morte lá na cruz do Calvário, ele nos fez irmãos. E todos nós nos aproximamos de Deus chamando de Pai, porque Ele é o nosso Pai. Ele tem um cuidado especial com cada um de nós. Ele ama cada um individualmente, com todas as diferenças que possam existir entre um filho e outro. Deus ama a todos aqueles que o chamam de Pai. Vamos louvar ao Senhor neste momento com alguns cânticos. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode trazê-la aqui na frente também durante esse momento do louvor, tá bom? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Nos céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui,
a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia, glória a Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em novo em mim, reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de ti. Aleluia, Jesus. minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome. Vamos orar ao Senhor. Neste momento, eu pedir ao presbítero Pércio que esteja nos dirigindo a Deus em oração, entregando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas e também colocando diante do altar do Senhor os pedidos de oração. Oremos. Querido Deus, Pai, gratos somos, ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus. Aleluia, aleluia, ó Deus. Sentimos falta, ó Pai, de estar na Tua casa, Senhor. E o Senhor me propôs essa oportunidade de estarmos hoje aqui, ó Deus. Lugar em que nós sentimos amável a Ti, ó Deus. Ó Pai, quero pedir a Tua bênção sobre cada um de nós, ó Deus. Sim, Pai. Pela saúde, ó Pai, pelo livramento, Senhor, dessa doença que está, Senhor, contagiando o mundo inteiro, ó Pai. Oh, Jesus. Obrigado, ó Pai, por cada vida Oh, aqui, Deus. Senhor. Sim, Pai. Quão bom é estar aqui, ó Deus. Sim, Deus. A Tua palavra diz que alegramos quando disseram, vamos à Tua casa. Amém. Estamos alegres, ó Pai, de coração, Sim, Deus. Senhor. Ó Deus, quero agora te pedir, ó Pai, aqueles que ofertaram, Sim, Deus. ó Deus, Abençoa, Pai. aqueles que fizeram seus Em dízimos, Pai. nome de Jesus. Vem abençoar essas vidas, ó Deus, Sim, Deus. no Teu altar, ó Pai. Sim, Pai. Nunca há de faltar nada nas Tuas dispensas, Senhor. Sim, Deus. Que ali há abundância de alimentos, Senhor, para suprir até as outras pessoas, ó Sim, Pai. Deus. Amém, Jesus. Obrigado, ó Pai. Ó Jesus. Obrigado porque eu quero agradecer a Ti, ó Deus. Sim, Deus. Porque nós somos um povo grato a Ti, ó Deus. Sim, Deus. Embora a situação que vivamos, Senhor, ouvimos ontem, ó Pai, do presidente da nossa igreja, ó Deus, que não faltou recursos nesses meses de pandemia, ó Deus. As suas igrejas supriram as suas necessidades, ó Pai. Sim, Deus. Obrigado por cada membro presbiteriano. Sim, Obrigado, ó Deus, por cada vida, ó Deus, que reconhece a Ti como o Senhor de nossas vidas, Amém, ó Pai. Jesus. Obrigado, ó Deus. Venha agradecer, ó Pai, porque estamos aqui, ó Deus. Sim, Deus. Venha, ó Deus, dar Tua proteção, ó Pai. Sim, Venha Deus. nos ó, desviar do mal, ó Pai. Sim, Venha Deus. nos dar sabedoria e entendimento da Tua palavra, ó Sim, Deus. Deus. E que cada um de nós possamos ser, dia a dia, ó Pai, estar presente na Tua casa e Te servir Deus. com alegria de coração. Eu Amém, agradeço Jesus. em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado. Amém. 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 Podemos sentar, irmãos.
nessa confiança, nessa certeza que Deus ouve o nosso louvor, a nossa adoração, e que os nossos cânticos não são entoados simplesmente porque nós somos convidados a cantar, mas porque nós entoamos cânticos de louvor ao Senhor, porque o nosso desejo é louvar o nome do Senhor, o nosso Deus. Nosso desejo é exaltar e glorificar o nome do Senhor, nosso Deus, porque verdadeiramente o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Que você possa desfrutar, né, desses momentos de louvor e adoração nos cultos, na tua casa, né, quando você levantar pela manhã, quando você se lembrar durante o dia, colocar um cântico de louvor, que você solte a sua voz e cante, como que se o único louvor que Deus fosse receber nesse dia fosse o seu louvor, e você cantasse com toda a sua força, com todo o seu coração. Porque o nosso Deus, o que Ele faz de forma plena para nós, né? Ele não faz nada, desculpe da expressão, né, mas meia boca. Ele não faz nada pela metade. Ele faz de maneira completa. Jesus, quando Ele foi colocado lá na cruz do Calvário, a sua última palavra foi tetelestai. Tudo está consumado. Tudo está feito. Faz sempre de forma completa. E assim também nós devemos fazer para o Senhor nosso Deus, né? Nossa gratidão também deve ser dessa forma, né? Fazemos com todas as nossas forças, né? Eu sempre guardo a expressão café, né? Para nós fazermos, né? Servir ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. Café, né? Como eu gosto de café, então, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento, você servir ao Senhor, o nosso Deus. Nós vamos estar meditando nessa noite no capítulo de número 4 da primeira carta de Pedro, vivendo segundo a vontade de Deus. Vivendo segundo a vontade de Deus. Os cânticos que nós entoamos hoje no louvor foi exatamente nesse sentido, de que Deus, né, manifeste a sua graça sobre nós, para que nós estejamos vivendo, né, para a glória do seu nome. Nós vejamos a glória do Senhor sempre nas nossas vidas. Que Ele cresça e que nós estejamos diminuindo a cada dia e nos sintamos assim na presença do Senhor, o nosso Deus. A leitura, né, é um pouco longa, são 19 versículos, mas eu quero convidar você a me acompanhar. Assim como você está aí, me acompanhe. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus.
Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassinos, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque nós temos lido a Tua palavra, Senhor, e que ela possa, Deus, falar profundamente aos nossos corações nessa noite, que possamos compreendê-la assim como ela é, ó Deus, Pai Todo-Poderoso. Palavra, Senhor, meu Deus, que é como espada de dois gumes, que penetra o mais íntimo das nossas vidas, Senhor, que separa as juntas e as medulas, Senhor, e faz, ó Deus, assim manifestar a sua glória sobre nós, e sejamos, ó Deus, edificados através dela, e vivamos, ó Deus, uma vida que glorifica o Teu nome, e nos sintamos bem servindo ao Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vivendo, foi agora? Vivendo segundo a vontade de Deus. Pedro, amados irmãos, estava olhando para aquelas comunidades, né? E vendo o momento difícil que eles viviam por causa da conversão, né? E a perseguição que estava havendo contra eles, né? E também, quando nós nos convertemos, os primeiros passos são mais difíceis, porque existe muita herança do passado, né, da carne, né, coisas que estão gravadas lá no fundo da nossa mente, né, que estão gravadas no nosso subconsciente e que às vezes vêm à nossa mente e nós precisamos renunciar a essas coisas, né? Nós precisamos dizer não, isso não lhe pertence mais, né? Esses pensamentos não podem mais fazer parte, né? Essas palavras não podem mais fazer parte, porque agora você está vivendo como nova criatura para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E Pedro, sabendo dessas lutas que eles travavam no dia a dia, né, deles, né? Porque uma coisa é aquilo que nós sabemos que temos de fazer, né? Aquilo que queremos fazer, e outras coisas é aquilo que muitas vezes acontece e nós fazemos, e depois quando nós fazemos, ai meu Deus, eu poderia bem ter ficado com a boca fechada, né? Eu poderia bem ter ficado com a boca fechada, e eu não fiquei, né? Eu poderia muito bem nem ter pensado nisso, mas acabei pensando, né? Bem que eu poderia não ter levantado a minha mão, mas eu acabei fazendo. E até tem, né, algo que aconteceu esses dias aí, e que foi muito comentado, né? O pastor que estava fazendo a live, de repente ele acabou dando um tapa lá na esposa dele, depois ele teve que se retratar, né? De todas as pessoas, né? Então, mas como que pode acontecer uma coisa dessa, né?
Mas se você der lado para a carne, acontece coisas como essa e muitas outras piores, né? E nós precisamos, se somos convertidos e recebemos o Evangelho, precisamos deixar ser tratados pelo Evangelho, em todo o nosso ser, né? Precisamos ser curados, né? Desse homem, desse velho homem, né? Que é todo corrompido, né? Por causa do pecado. E para isso nós precisamos compreender, né? O projeto de Deus, o plano de Deus para com as nossas vidas. E é exatamente sobre isso que Pedro está falando, sobre viver segundo a vontade de Deus. Mas aí alguém pode, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu descubro isso para eu viver sempre segundo a vontade de Deus? O que é que a Bíblia nos fala a respeito da nossa vida, né? Lá em Provérbios 16, versículo 1, ele diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, o que o escritor está querendo dizer? Que nós devemos planejar a nossa vida. Nós devemos planejar a nossa vida. Nós devemos fazer planos, nós devemos sonhar. E precisamos ter isso para o nosso cotidiano. E aí então Deus vai dando o direcionamento para todas as coisas, mas nós precisamos planejar. Então nós precisamos querer. Não adianta nada nós dizemos, eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Isso não muda nada. Se você não tomar a providência dizendo, eu sou uma nova criatura vive assim, e a partir de hoje eu vou viver assim. Meu projeto de vida hoje, como cristão, é esse. Se existe alguém que não vive em vão, é o cristão. Porque ele vive para a glória de Deus. Então ele tem uma vida planejada para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E o planejamento dele é sempre para dar certo, porque aquilo que você planeja em Deus, nós vamos falar daqui a pouco, né? E também lá em Provérbios 16, 9, diz, né, que o coração do homem traça o seu caminho, né? Mas o Senhor lhe dirige os passos. O homem traça os seus caminhos. É necessário que nós estejamos planejando e traçando. Nós vamos por aqui e tal, assim, mas é o Senhor que vai dirigir os nossos passos. Mas nós temos que ter traçado os nossos caminhos, para não enveredarmos em conversas ou orientações duvidosas, ou cairmos nas lábias do inimigo. Então nós precisamos ter o nosso caminho traçado, né? Me lembro, cuidando dos meninos, né? Com dependência química, uma vez um passou perto de um lugar assim, onde ele usava drogas. Quando eu passei naquele lugar, minhas pernas tremeram. E eu saí correndo e voltei para minha casa. Falei, então, você aprendeu? Não pode mais andar por esse caminho. Você não pode mais colocar os teus pés nesse lugar. Você não pode mais passar por perto desse lugar. Dessa vez, Deus dirigiu os seus passos, né? E você fugiu, saiu correndo e foi para a sua casa. Mas você precisa planejar para evitar que você dê lado para o inimigo, para você ser tentado. Nesse sentido, plano para a vida também, nós vamos lá em Romanos 12, 2, Paulo diz, né, que nós não devemos conformar-nos com esse século, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento para conhecermos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E olha que gostoso que é descobrir isso para a nossa vida. E descobrir que nós vamos viver dessa forma, porque Deus tem, né, uma boa, uma perfeita e agradável vontade para a nossa vida. O desejo de Deus é que nós vivamos aqui sobre a face da terra, mas vivamos bem. E desfrutemos, ainda que em meio ao pecado, da glória e da presença de Deus nas nossas vidas. E nós vamos sendo transformados, né, pela renovação da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos atos. E agora, concluindo, né, sobre essa questão do plano e do projeto que nós precisamos ter na nossa vida e que Deus, né, está conosco dirigindo e orientando, e Ele vai podando aqui, dirigindo ali, né? Lá em Jó 42, 1, né, todos conhecem esse texto também de Jó, quando Jó diz, ó Senhor, né, eu sei que nenhum dos teus planos podem ser
frustrados. Eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora de contigo andar, porque nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Quando nós andamos, né, nos planos de Deus, quando nós andamos na vontade de Deus, jamais vai dar errado. O que dá errado é aquelas vezes que nós usamos do nosso próprio coração. Então Pedro se dirige àqueles irmãos dizendo: olha, vocês precisam viver segundo a vontade de Deus. Planejem a vida de vocês, sonhem a vida de vocês. Sejam transformados pelo poder dessa palavra. Descubra a vontade de Deus que é boa, é agradável, é perfeita para vocês. E creiam, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E vocês vão viver bem, ainda que em meio a toda essa tribulação, ainda que em meio a todas essas lutas, ainda que em meio a todas as decepções que nós temos neste mundo. E ele diz lá no versículo 1: o nosso olhar deve estar sempre em Cristo Jesus. Armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Armai-vos desse pensamento, olhando para Jesus, sabendo que ele se submetendo à vontade do Pai, porque ele tinha as vontades dele. Tanto é quando ele chega naquele momento crucial da sua vida, que ele está lá no Monte das Oliveiras, ele está orando, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Essa era a vontade de Jesus. Essa era a vontade de Jesus. Senhor, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não, que seja cumprida a sua vontade. A vontade de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus na sua vida. Pedro está dizendo que nós precisamos, amados irmãos, nos atentar para Jesus, porque nós estamos vivendo uma vida nova. E lá no versículo de número 13 ele diz: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Basta esse tempo passado, quando vocês não conheciam ainda o Evangelho, que vocês viviam debaixo das obras da carne, dos desejos da carne, das vontades da carne, e faziam um monte de coisa errada, né? Esse tempo precisa ser deixado de lado. Vocês estão vivendo um novo tempo a partir de agora, vivendo a vontade de Deus. Deixa as paixões da carne e vamos viver uma vida nova em Cristo Jesus. É claro que, aí ele diz, né? Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. É claro que aqueles que viveram, né, no pecado e convivem com aqueles irmãos no pecado, estão olhando e dizendo: mas por que vocês agora? Né? Não, é que agora eu aceitei Jesus. Agora eu sou cristão. Cristão não pratica, cristão não faz mais essas coisas. Nós vamos lá no Salmo 1. Bem-aventurado, feliz é aquele que anda nos caminhos do Senhor e que não anda no caminho dos ímpios. Esse é bem-aventurado, esse é feliz. E devemos ficar tranquilos em relação, muitas vezes, com essas cobranças, porque Pedro diz o seguinte: olha, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Nós prestamos contas para o Senhor, e eles também vão prestar contas para o Senhor. Por isso, acalma o seu coração. Fique tranquilo. Não fique preocupado. Se de repente você é questionado, se de repente estão chamando você, né, de alguns apelidos, né, pejorativos até, porque você é cristão, porque você faz as coisas segundo a vontade do Senhor nosso Deus, você não pratica o mal, você não se deixa corromper, e aí então neste mundo corrupto, de repente você é tido como um extraterráqueo. Né? Parece que você está vivendo no outro mundo, mas é verdade. Você é um cristão. Como disse um menininho uma vez que eu estava dando aula lá em Bofete, e lá eles têm uma fala mais acaipirada, né? E ele falou um dia assim para mim:
ô pastor, fala igual nós. Eu falei assim, não, né? Eu estou vindo de uma outra região, então por isso que eu falo dessa forma, né? Eu falei, fala igual nós, né? Então nós não podemos mais viver igual ao mundo, porque nós fomos transformados pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E já chega aquele tempo lá do passado que você viveu aquela vida lá fora. Então Pedro está escrevendo para esses irmãos para que eles sejam fortalecidos e para que eles permaneçam firmes no Senhor. E essa palavra também é para nós nesses dias, para que nós possamos saber que nós precisamos viver segundo a vontade de Deus. O tempo de praticarmos coisas mundanas, o tempo de praticarmos coisas da carne, ficou lá no passado. Lá no versículo 3, basta esse tempo, chega. Não olhe mais para Ele, não atente mais para Ele. Viva agora segundo a vontade de Deus. E aí ele continua, amados irmãos, na partir do versículo 7 até o versículo de número 11, falando sobre que nós precisamos viver segundo a vontade do Senhor nosso Deus, mas olhando sempre para os céus, aguardando a iminente vinda do reino de Deus. Porque a qualquer hora, a qualquer momento, Jesus virá. Temos que viver nessa expectativa, Jesus está voltando. Não viver agarrado, né, às coisas deste mundo, né, mas dizer, olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus, quando ele inicia a sua pregação lá em Marcos 1, versículo 14 e 15, ele diz que ele começou a sua pregação dizendo, né, arrependei-vos e crede porque é chegado o reino de Deus. Jesus diz, olha, arrependei-vos e crede porque é chegado o reino de Deus. Já estava chegando ali o reino de Deus. E agora nós estamos vivendo e aguardando a volta de Jesus. Que seja completo o reino de Deus nas nossas vidas. E ele diz assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Pedro alertando. Irmãos, fiquem firmes porque o fim está próximo. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, amados irmãos, e olhando tantas dificuldades, tantos problemas, né, com essa pandemia aí, né, muitos até já cansados, olhem para esse texto. Acalma o coração. Todas as coisas estão no fim. Não se sintam cansados, não se sintam exaustos. Sejam criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Cuidem com aquilo que vocês estão orando. Pedro está dizendo assim, o que é que você está orando? O que é que você está orando? Porque muitas vezes nós oramos errado. Você já imaginou que você pode estar orando errado e não orando segundo a vontade do Senhor, o nosso Deus? Nós oramos errado quando nós estamos orando, buscando os nossos próprios interesses, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, e olhando tão somente para o nosso umbigo e nos esquecendo, que nós oramos Pai Nosso, que o que Deus vai fazer tem que ser bom para mim, tem que ser bom para os meus irmãos, tem que ser bom para todos. E às vezes nós somos egocêntricos. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida, até espiritual. Porque muitas vezes nós estamos orando ao Senhor e pedindo ao Senhor e querendo o ministério e querendo trabalhar na obra do Senhor, numa área que nós achamos que aparece mais. Mas eu fico ali, ninguém me vê, ninguém está me enxergando, Eu preciso estar no ministério onde eu seja visto, Não, Deus quer te usar onde você está. E depois aqui embaixo nós vamos ver também que ele fala sobre a questão dos dons, segundo o dom que ele te concedeu. Então cuidado com aquilo que você está orando. O que você está orando tem sido uma oração de mente e coração? Ou tem sido uma oração sem compromisso? E que se essa oração acontecer,
vai ser uma tragédia na nossa vida, né? Quantas orações Deus deixa de responder, porque se Ele responder a sua oração, vai ser uma tragédia, né? Então preste atenção naquilo que você está orando. E tende, olha, intenso amor, muito amor. Em tudo, nutre muito amor para a sua vida. E não esse amor que nós conhecemos no nosso dia a dia, não, né? De dizer eu te amo e só isso. Não, esse amor que cobre multidão de pecados. Ah, mas assim não dá, pastor, para aguentar, não. Toda hora perdoa, a pessoa for vendo a mesma coisa. Ah, não dá para viver desse jeito, não. Mas o amor, ele cobre multidão de pecados. Foi isso que aconteceu comigo lá na cruz do Calvário. Foi isso que aconteceu com você lá na cruz do Calvário. Jesus, por causa do seu imenso amor, Ele perdoou todos os meus pecados. Ele perdoou todos os teus pecados. E é esse perdão, né, que não guarda ódio, que não guarda ira, né? Não é aquele perdão, né, assim, eu perdoo, mas bom fim não há de ter. Eu perdoo. Mas não desejo bênção também, não desejo bem não, né? Mas eu perdoo. Não, você não perdoou. Se você perdoou, você cobriu essa pessoa com a graça de Deus, com o amor de Deus. Você cobriu essa pessoa, né, com aquilo que muitas vezes ela tirou de você, com prosperidade, com paz, com alegria. Porque esse é o perdão que Pedro está dizendo, com que nós devemos amar o nosso irmão e perdoar também o nosso irmão. E ser hospitaleiro. Receber. Mas fez mal, na minha casa não entra mais, né? Fez mal, não quero, perdoa, mas não quero nem ver. Está dizendo, perdoa e recebe de novo. Perdoa e caminha junto. Perdoa. Servir, versículo 10, e servir uns aos outros, cada um conforme o dom que Deus concedeu, né? Nós vamos amar, vamos servir, porque nós não vamos fazer nada com o que nós temos, com o que é nosso. Isso é muito importante. É o dom que você recebeu de Deus, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Os irmãos estão observando o que Pedro está dizendo para aqueles irmãos? Que o que pertencia a eles era o passado, mas eles não têm mais, eles têm que jogar tudo isso fora. E que agora eles vão viver essa vida nova dentro dentro da vontade de Deus, segundo o querer de Deus. E o que eles vão fazer agora? Eles vão fazer pela vontade própria, porque eles receberam um dom de Deus para realizar isso. Não é fardo, não é peso. É graça de Deus. E o que é que Jesus nos ensina lá em Mateus 10:8? Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graças dai. Você não fez nada para estar aqui, para merecer estar aqui diante do Senhor, nosso Deus. Você não fez nada para alcançar a graça maravilhosa de Deus. Você não fez nada para que Deus pudesse te amar como Ele te ama, mas foi Ele que decidiu te amar. E assim como você recebeu essa graça maravilhosa e tem recebido esse cuidado de Deus, quando a palavra do Senhor nosso Deus diz assim, que o Senhor renova as suas misericórdias a cada manhã sobre as nossas vidas. Que Deus tem cuidado de nós, que Deus tem dado ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Nós temos recebido isso de graça, e de graça também nós temos que fazer e praticar para com os nossos irmãos, porque foi Deus que concedeu esse dom para você, nessa área em que você está e onde Ele te colocou e como Ele te chamou. Segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade.
E aí ele conclui assim, ó, se alguém fala, fale segundo os oráculos de Deus. Fala segundo a palavra de Deus. Vai falar alguma coisa? Vai. Então é o seguinte, está de acordo com a palavra de Deus? Isso que você vai falar, isso que você vai fazer, está de acordo com a palavra de Deus? Então, você fala. Se não, ó, zip. Isso não é de Deus. Então, fica quieto. Não fala, não abra a boca. Se não for de Deus, não estiver de acordo com a palavra de Deus, não faça isso. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Nós temos o costume, né, nessa questão do serviço e do ajudar e do apoiar alguém, sempre naquilo que nós temos ou naquilo que nós achamos que a pessoa precisa, né? É sempre assim que nós imaginamos, né? Até Pedro, quando ele estava lá no templo da porta chamada Formosa e tinha aquele homem pedindo esmola, ele olhou para ele e falou assim, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Aí ele disse o quê? Oi? Tudo o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele não deu aquilo que ele achava que aquele homem necessitava e nem o que aquele homem estava pedindo. Mas ele deu o que aquele homem precisava, necessitava. E é assim que Pedro está olhando para aquela comunidade dizendo, irmãos, quando nós vamos fazer alguma coisa por alguém, nós não temos que fazer segundo aquilo que nós estamos enxergando, aquilo que nós temos, mas nós temos que fazer segundo aquela pessoa precisa. Porque senão não vai resolver o problema. Ela vai continuar na mesma. E é por isso que Pedro disse, olha, tudo que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Por quê? Deus precisa ser glorificado, Deus é exaltado através dos nossos atos, das nossas atitudes, mas se nós fizermos pela metade, se nós fizermos, desculpa a expressão novamente, meia boca, você acha que alguém vai glorificar, exaltar o nome do Senhor nosso Deus? Mas sai dizendo, falando, né? Olha só, né? Aí ó, depois é cristão ainda, né? Temos que fazer de forma que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Não nós. Ah, olha, eu fui lá, né? Bati um papo com Wesley e tal, precisando de bater um papo gostoso, estava com uma dor aqui no coração e tal. E olha, ele me ouviu e tal, conversou comigo, me levou até para tomar um sorvete. Uma bênção conversar com aquele menino. Ele verdadeiramente é servo de Deus. Deus aí é glorificado por causa da nossa atitude. E é isso que Pedro está dizendo, que nós precisamos viver, amados irmãos, com essa expectativa da iminente vinda do Senhor nosso Deus. Então nós temos que viver intensamente, fazer tudo de forma intensa para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Porque nós somos servos do Senhor, para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome. E para concluir, do verso de número 12 até o verso de número 19, Pedro trabalha aqui uma coisa que ninguém gosta. Ninguém gosta disso aqui. Eu vou perguntar, e aí aquele que gostar disso aqui, levanta a mão, por favor. Alguém gosta de sofrer? Ninguém? Exatamente sobre esse assunto que Pedro vai trabalhar e conversar aqui com os irmãos, né? Sobre sofrimento, sobre aquilo que ninguém gosta, né? Mas ele diz assim, não estranheis, amados, e ele chama você de amado ainda, né? Chama você de amado não para dizer uma coisa boa, né? Ele chama você de amado, mas aí vem, né, a consequência.
de você ser um amado de Pedro, de você ser um amado de Cristo Jesus, de você ser um amado de Deus e pertencer ao Evangelho e viver neste mundo que anda na contramão do Evangelho e onde você muitas vezes é perseguido, é questionado e colocado na parede muitas vezes, né? Aí diz, olha, amados, não estranhem o caso de vocês serem provados, né? Não estranhe esse fogo ardente que surge no meio de vós. Não fique se achando estranho, não, que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada comigo, não é possível. Não. As coisas que acontecem comigo, não é possível que isso aqui seja da vontade de Deus, que isso esteja acontecendo comigo. Lá no meu trabalho, eu sou provado lá no meu trabalho. Olha, me coloca em cada situação, lá no meu emprego. Não sei por que fazem isso comigo. Lá na minha casa, eu passo por cada luta lá dentro da minha casa. Você não sabe o que eu sofro lá dentro da minha casa. Você não sabe como eu sofro aqui neste mundo. As situações em que eu sou muitas vezes colocado. Ninguém gosta do sofrimento. Mas, amados irmãos, neste mundo, para o cristão, a vitória veio através do sofrimento. Veio através do sofrimento. Imagine você olhando para Deus e vendo Deus colocando o seu filho aqui neste mundo, sabendo que ele vinha aqui para morrer. Seria como você pegar um filho seu, saber que existem animais ferozes naquele lugar, e você levar o seu filho e colocar o seu filho lá, sabendo que uma hora ou outra ele vai ser devorado. Imagina como é que fica o coração de um pai, o coração de uma mãe. Imagine o que esse menino passou lá entre os animais. Imagine o que esse filho, Jesus, sofreu aqui pelo fato da encarnação. Mas ele sofreu. Ele se submeteu à vontade do Pai. Ele assumiu, não tendo pecado, ele assumiu o nosso pecado. Imagine você, está passando ali na rua, acontece um assalto e alguém diz, foi você. Não fui eu, e você é condenado no lugar dessa pessoa. Isso aconteceu com Jesus. Todos nós estávamos passando e cometendo pecado, fazendo coisas erradas, e alguém olhou e falou, foi ele. Só ele cometeu pecado. E ele assumiu a minha culpa, a sua culpa. É sofrimento isso. Dói muito isso. Ele foi condenado à pior morte que pudesse existir na época, morte de cruz. Carregou a cruz, simbolizando os nossos pecados. Levou sobre si, sobre os seus ombros. Foi cravado lá naquela cruz, em nosso lugar, em meu lugar, em seu lugar. Como que nós podemos pregar um cristianismo triunfalista? Sem sofrimento? Sem lutas? Sem dificuldades? Vivendo neste mundo no qual nós estamos vivendo? Por isso que Pedro está falando com aqueles irmãos e dizendo, irmãos, não vai ser fácil a nossa peregrinação, não vai ser fácil a nossa luta, não vai ser fácil a nossa obra de levar esse evangelho adiante, porque cada vez que um se converte, os de lá se revoltam contra nós, porque cada vez que uma vida é transformada, a festa no céu, mas a guerra aqui no inferno. Então, meus amados,
Vamos lembrar dos cristãos lá na arena, eles eram jogados lá para serem comidos vivos pelos leões, e eles iam para lá cantando, louvando o nome do Senhor nosso Deus, eram colocados para iluminar a cidade como postes, né, como luminárias vivas, e eles glorificavam o nome do Senhor nosso Deus. Paulo e Silas estavam lá na prisão, e lá na prisão eles estavam louvando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Então ele diz: irmãos, atentem para isso. A nossa vida, nós estamos aqui neste mundo em guerra, em batalha. Há sofrimento sim para o cristão, mas alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo Jesus. Alegrem-se nisso, você está vivendo, está padecendo, está passando por dificuldades, por privações, por lutas, mas você está vivendo desta forma para exaltar e glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus, que sofreu por nós lá na cruz do Calvário. Porque nós não estamos querendo a glória neste mundo. Ele diz lá no final do versículo 12, final do versículo 13, né? Aliás, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Quando se encerrar aqui, nós vamos para a glória. O Senhor virá para buscar a sua igreja, para buscar os salvos, para viver na eternidade. Portanto, se você estiver passando por lutas, por dificuldades, se estiver em sofrimento, ele diz assim, ó: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Não fique sofrendo e passando por lutas e dificuldades e lamentando, como se fosse alguém que tivesse culpa, como se fosse alguém que estivesse fazendo alguma coisa errada, mas você não está, você está servindo ao Evangelho. E uma vida santa incomoda este mundo, uma vida santa incomoda as pessoas deste mundo. Mas se você sofrer, sofra como um cristão. Não se envergonhe disso. Não se envergonhe de passar por lutas, por dificuldade. Não se envergonhe de estar servindo ao Senhor, o nosso Deus. Antes, glorifique a Deus com esse nome: Jesus Cristo. E aí ele diz assim, versículo de número 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Mas espera um pouquinho. Pedro foi lá, escreveu sua carta por volta do ano 100. E naquele tempo já era chegada a perseguição na vida da igreja. Hoje nós estamos há 2000 anos depois e ainda continua assim? Exatamente. Vai continuar assim até Jesus vir para buscar a sua igreja, o seu povo. E eu concluo aqui com os irmãos nesta noite, nesse desafio de vivermos uma vida segundo a vontade de Deus. Não se esqueça disso, você precisa planejar a sua vida. Você não pode viver aleatoriamente. Eu vivo do jeito que dá para viver, né? Tem aqueles que têm uma barriga grande que dizem assim, eu vou empurrando com a barriga, né? Cristão não vive empurrando com a barriga, não. Cristão, ele vive uma vida planejada para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Ele faz as coisas para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Ele planeja as coisas porque ele sabe que o seu Deus é perfeito. Seu Deus é o Deus que planeja todas as coisas e que faz todas as coisas no tempo certo, na hora certa. E nós não podemos viver de outra forma, senão segundo a vontade do Senhor, o nosso Deus. Lembrando que basta, as coisas erradas, as coisas do mundo basta. Nós já vivemos isso, agora vivemos para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Precisamos viver aguardando essa expectativa de que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Então vamos viver intensamente esse amor de Cristo Jesus. Vamos perdoar de forma verdadeira, em que as pessoas se sintam perdoados, né? E que recebam as consequências do perdão na vida, né? Porque você sabe qual é a consequência do perdão, né? É a salvação para nós. E a consequência do perdão na vida daquelas pessoas que nós perdoamos é a salvação delas também. É a alegria, é a festa para elas também. Vamos servir, né? Porque o Senhor concedeu dons para nós. Nós não estamos usando nada nós estamos usando
aquilo que Deus nos deu para fazer para o nosso irmão, para o nosso próximo, para alguém. E por último, não reclame do sofrimento. Isso que você está passando não é sofrimento, é tratamento de Deus para a sua edificação. E se Ele tirar isso que está acontecendo hoje na sua vida de você, você vira as costas para Ele. Você abandona a caminhada. Você vai servir a outros. Esse sofrimento é testemunho de que nós somos de Cristo Jesus. E que nós não temos medo do sofrimento que está hoje aqui e do que está por vir. Porque a palavra do Senhor nosso Deus diz que é ocasião. E isso está acontecendo com os cristãos. Você acha que tem algum político desses envolvidos em corrupção que está com a consciência pesada? Você acha que os homens maus deste mundo tem alguém passando por alguma privação, por alguma dificuldade? Você acha que tem alguns deles sendo perseguidos? Não. Eles já compraram o que eles tinham de comprar. E já venderam a sua alma da maneira como eles achavam que deviam vender. Então eles não vão passar por esses sofrimentos. Quem passa por isso somos nós, cristãos, que vivemos para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus. Portanto, se você estiver sofrendo, não sofra na carne, não chore na carne, não fique triste na carne. Lá no versículo 19, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Sofremos para a glória do nome do Senhor nosso Deus e consagramos as nossas vidas ao Senhor nosso Deus, seja o que for. Se movemos, se existimos, é para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Essa palavra foi para a igreja da Ásia, mas é hoje para nós, irmãos, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Diante de todo o sofrimento, angústia e tristeza que você tem visto e que tem visto muitos irmãos passando, não retroceda. Você foi chamado, como diz Pedro mesmo, né? Sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele continua no controle da minha vida, da sua vida. Ele continua no controle de todas as coisas. Amém? Feche teus olhos. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça e de misericórdia, Senhor. Queremos agradecer-te, Pai, por este tempo em que o Senhor nos concede de estar aqui na sua casa. Por esse tempo, Deus, em que nós podemos louvar, exaltar e glorificar o teu nome. Por esse tempo, Deus, que nós podemos ouvir a Tua palavra, Senhor, e ser o Deus edificado, Senhor, e ser cheios, ó Deus, da ação gloriosa do Teu Santo Espírito, que nos prepara, Senhor, para viver esta vida de forma que o Teu nome seja exaltado e glorificado, e que nós, Senhor, estejamos sendo instrumentos de bênção, de salvação, de cura, de libertação para aqueles que estão passando por lutas e dificuldades. Olha, Senhor, para os Teus filhos aqui nesta noite, Senhor. Olha, ó Deus, por aqueles que o Senhor chamou e trouxe para este momento, e edifica-os, ó Deus, através da Tua palavra. Olha, ó Deus, para aqueles irmãos que estão nas suas casas, que eles se sintam, ó Deus, edificados e fortalecidos e prontos, Senhor, para viver este tempo, sabendo que é o tempo do Senhor nas nossas vidas. O tempo que o Senhor preparou para nós vivermos, e nós vamos viver com muita intensidade, porque verdadeiramente o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Amém, 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 aleluia. Feche teus olhos. Se você aqui ou em casa, né, pensou em que as tribulações são grandes demais, se você tem achado que a luta tem sido muito grande,
você possa, nessa noite, deixar de sofrer como você tem sofrido. Deixar de chorar como você tem chorado. Deixar de se angustiar como você tem se angustiado. E crer que Deus está com você no seu projeto de vida. Deus está com você no seu dia a dia. E a palavra que Ele disse para você naquela ocasião, que Ele disse para os discípulos, é a mesma. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Entregue ao Senhor a sua vida. Tem tudo que você está passando. Não segure nada nas suas próprias mãos. Coloque tudo no altar do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, recebe agora, Senhor, de cada vida, de cada coração, Senhor, o que nós temos passado. E renova, Senhor, meu Deus, em cada vida, a ação gloriosa do Teu Santo Espírito, para que possamos, Deus, viver aquilo que Jesus preparou para nós. Que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos castigos, e que trouxe para nós da sua gloriosa paz, Pai. Nós oramos que vivamos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Queremos agradecer a Simone e também o Luiz Henrique que estão nos visitando nessa noite. Deus os abençoe poderosamente. Nós costumamos, nos abraçar realmente, mas nessa pandemia, né, nós vamos ficar devendo esse abraço para vocês. Mas que Deus abençoe e se sintam abraçados na ação gloriosa do Espírito Santo de Deus, né, e é uma alegria recebê-los aqui no nosso meio, né, para servir, louvar e glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. Também é uma alegria ver aqueles irmãozinhos que fazia tempo que a gente não via. E Délia? Tudo bem, Délia? Né? Tamires também. Por causa da pandemia, né? Estavam longe, mas aí os irmãos estão retornando, né? Glórias a Deus por isso, né? Também a Jaqueline, né? Seu Plínio, Dona Cidinha, né? Os irmãos estão retornando para a glória do nome do Senhor nosso Deus e para a realização da obra do Senhor, né? Vamos colocar em pé? Nós vamos estar entoando um cântico bem curtinho. E depois eu estarei orando e impetrando a bênção. Ao único que é digno de receber ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Adoramos o Teu nome. Se renda. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro
consagro todo o meu ser a ti. Deus Todo-Poderoso, nossa vida, Senhor, ela está no teu altar. Como Deus, servas e servos, como os amados teus, Senhor, que foram chamados para realizar a tua obra sobre a face da terra. Usa-nos, Senhor, como instrumentos de bênção, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, e para que este mundo, Senhor, conheça que existe um Deus de amor, de graça e de misericórdia, que transforma a vida das pessoas e que as conduz debaixo da sua graça, mesmo que em meio a lutas e dificuldades, mas cheios de alegria, porque o Senhor está conosco e o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Visita cada família, visita, Senhor meu Deus, cada pessoa em particular, e cuida, Senhor meu Deus, de cada um de nós, e dá-nos, ó Deus, uma semana debaixo da direção e da orientação do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo, seja, irmão, sobre nós, sobre os nossos familiares, e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Um forte abraço para você, que Deus abençoe sua vida. Olhe para trás, para você pelo menos cumprimentar o irmão que está aí atrás de você, que você não vai, para não termos uma aglomeração, né? Deus abençoe, amados irmãos, uma boa semana e um forte abraço, em nome de Jesus. Te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Na cruz vejo manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto tua mão, sinto forte o poder do amor dentro do teu coração. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor.